nesse tempo que nos desafia muito, desafia toda a igreja e, de forma especial, a igreja diocesana. É uma alegria muito grande que nós possamos realizar encontros virtuais de oração como esse, uma experiência de partilha, de convivência, de comunhão, mesmo à distância. E também é significativo que a gente faça isso mais no final do dia, né? Nesse momento em que normalmente nós estaríamos indo para as nossas casas, alguns jantando, outros se organizando já para preparar as coisas para o dia seguinte. E esse tempo da pandemia certamente mexeu com os relógios, até biológicos, de muita gente, né? Tem gente que acorda de noite, dorme de dia, tem gente que mudou seus horários de trabalho, de alimentação, enfim. Tudo, nós fomos pegos de surpresa e de alguma forma nós estamos nos reinventando como pessoas e também um pouco como igreja. Então, é uma alegria muito grande que nós, das diferentes comunidades que compõem a nossa diocese, nos diferentes estados que compõem a diocese do Rio de Janeiro, com gente do Espírito Santo, com gente de Minas Gerais, com gente aqui do estado do Rio. É muito importante que a gente se encontre, se olhe, né, na medida do possível, quando as câmeras nos ajudam, que a gente se veja, se perceba como família, como comunhão, como comunidade de fé, que dá o seu testemunho do amor de Deus nas condições que nós temos, na precariedade que nós vivemos nesse tempo. Nós confiamos na misericórdia de Deus, acreditamos na bondade de Deus, não perdemos a nossa esperança naquilo que Deus tem preparado para todos nós, para todas nós, nesse tempo. Seja um tempo de reencontro, de um refazer pessoal e comunitário na nossa igreja, e seja também uma oportunidade de até nos conhecermos, gente que não se conhece, né? Pelo menos ver o rosto diferente. E sempre digo que a igreja, quando conhece os rostos e os nomes, a gente se sente parte de algo maior, parte de uma família maior. Então, hoje, alguns de nós vão conhecer outras pessoas, não sei se vamos ter oportunidade mais adiante de nos apresentarmos rapidamente para sabermos quem somos, né? Mas vamos perceber que a igreja é muito maior do que hoje as paredes da nossa casa, mas normalmente maior do que as paredes dos templos onde nós congregamos. Que Deus nos inspire nessa noite de oração e nos conduza no seu amor. Amém. Então vamos ao primeiro cântico. Eu preparei essa liturgia musical com muito carinho para animar a nossa comunhão e para louvarmos o nosso Deus. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei a fundo em esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil
difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário. Pois conheces a minha fraqueza no teu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença. No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Amém. Vamos fechar nossos olhos nesse momento? Diga ao Senhor, numa oração pessoal, que você o ama e que você só encontra alegria perto dele. Vou convidar então o reverendo Dacimar para liberar o seu microfone e nos conduzir nesse momento em oração através da coleta do 6º domingo da Páscoa. Oremos. Origem de todo bem, que tens preparado para quem te ama, coisas tão excelentes que sobrepujam o entendimento humano. Infunde em nossos corações tanto amor para contigo, que nós, amando-te em tudo e acima de tudo, alcancemos as suas promessas, que excedem quanto podemos desejar, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nessa quadra da Páscoa, né, que caminha para o fim, vamos louvar a Deus com o cântico Pascha Nostrum. A reverenda Inamar vai fazer a leitura e nós vamos acompanhar. Quem tiver o livro de oração, quiser acompanhar, está na página 72, nos Cânticos da Oração da Manhã. Aleluia! Cristo, que a nossa Páscoa foi imolado, pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Aleluia! Cristo, havendo ressuscitado da morte, já não morre mais. A morte não mais domina sobre ele, pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez ao pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vocês, morrendo para o pecado, vivam para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo é agora ressuscitado da morte, sendo ele as primícias de quem dorme. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição da morte. Pois assim como em Adão todas as pessoas morrem, assim também em Cristo todas serão vivificadas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Ouçamos ainda a leitura do Salmo 93. Para quem tem o livro de oração, está na página 895. Nossa irmã Odete fará a leitura.
O Senhor reina. Ele está revestido de majestade, o Senhor está vestido de poder. Assim está firmado o mundo, e não pode ser abalado. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Desde a eternidade tu existes. Os rios transbordam em sua correnteza, os rios levantam sua voz, as correntes levantam seu fragor. Mais do que o estrondo das grandes águas, mais potente que as revoltas vagas do mar, poderoso é o Senhor nas alturas. Teus testemunhos são fiéis, a santidade convém à tua casa, ó Senhor, para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre, por todos os séculos. Amém. Amém. Vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus. Nós vamos cantar um cântico muito conhecido, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nosso irmão Alexandre vai nos conduzir e nós vamos cantar com nossos microfones fechados. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Leitura da Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, dos versículos 39 ao 44. Nosso irmão, reverendo Moroni, vai fazer essa leitura. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá. Eles cortaram as cordas das âncoras e as largaram no mar, e desamarraram os lemes. Em seguida, suspenderam a vela do lado dianteiro, para que pudessem seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa, e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros,
para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra sãos e salvos. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Bispo? Libera o microfone do bispo. Deu. Pronto. Obrigado. As leituras do ofício diário nem sempre são as leituras mais fáceis de fazer reflexões, né? De hoje, por exemplo, tivemos uma aula de como não navegar perto de um banco de areia, né? Mas essa é uma outra questão que a gente pode outro dia conversar com pessoas que têm mais experiência, né? Eu só sei andar de bicicleta, então não ajuda muito a minha expertise nesse assunto de navegar perto de praia. Mas eu gostaria de trazer para vocês nessa noite ou relembrar ou apresentar para quem talvez não conheça uma experiência que talvez nesse tempo que nós estamos vivendo seja muito útil à nossa devoção, à nossa fé, à nossa comunhão com Deus. Eu, desde os tempos do seminário, e isso já se vão 35 anos, né? Eu tive contato com um grande místico espanhol, na verdade com dois, mas hoje eu vou falar de um deles, que foi São João da Cruz, que viveu no século XVI, na Espanha, e foi responsável, influenciado por uma outra grande mulher, Santa Teresa, da cidade de Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, como alguns conhecem, grandes reformadores da tradição carmelita, da tradição monástica da Igreja de Cristo, e que num tempo muito complexo, que foi a Idade Moderna, no final, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Essa Idade Moderna é esse período que os historiadores delimitam mais ou menos, né, de 300 anos, em que praticamente tudo aquilo que a gente conhece no nosso mundo se molda, se forja naquele período. E justamente quando começam os movimentos de reforma religiosa, né, na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, em outros lugares da Europa, na Espanha há um movimento forte de reavivamento dos mosteiros, da vida religiosa, da vida monástica. E Santa Teresa e São João são figuras importantes nesse período. Mas eu não vou falar de história, né? Eu vou falar daquilo que ele trouxe como grande contribuição para a vida espiritual da Igreja. Ele escreve, tanto ele quanto ela, mas ele escreve de uma forma muito apaixonada por Deus. Teresa dizia que Jesus era o seu noivo, o seu esposo, e ele trata Deus como o grande amor da sua vida. E escreve grandes poemas, belíssimos poemas, que nos falam do amor de Deus e do encontro com Deus, a busca por Deus. Quem quiser depois pode procurar na internet um pouco sobre a história de vida dele, é muito interessante, muito atribulada, e ele precisou várias vezes, foi encarcerado, e nesses momentos de cárcere ele escrevia suas poesias. Teve uma grande produção poética, religiosa e amorosa. Então é muito gostoso de ler as coisas que São João escreveu. E uma das obras mais conhecidas dele é um poema, uma obra chamada A Noite Escura da Alma, que lida justamente com essa busca por Deus quando a gente se sente um pouco perdido, um pouco sem referências, como se na noite
fôssemos buscar na escuridão respostas para a nossa existência. E mesmo de noite, mesmo na escuridão, na dificuldade de perceber e captar as coisas, nós nos encontramos com Deus. Há pelo menos uns 2 ou 3 poemas com essa temática, mas 2 deles são muito bonitos e não são muito grandes, então eu vou me atrever a ler para vocês parte desse poema. Né? E ele sempre trata que os seus poemas são cânticos entre a alma do cristão, a alma do crente e o seu amor, o seu esposo, o seu amante, que é Deus. Então ele escreveu lá no ano de 1578, né? Algum tempinho atrás, em Toledo, quando estava preso, uma das vezes em que foi preso, porque ele e Teresa revolucionaram de fato a ordem das carmelitas, criando os carmelitas descalços, despojados ao extremo, e eles causaram realmente um grande furor na igreja. Então, o título do poema é O Cantar da Alma que se alegra em conhecer a Deus pela fé. Que bem sei eu a fonte que mana e corre, mesmo de noite. Aquela eterna fonte está escondida, mas bem sei onde tem sua guarida, mesmo de noite. Sua origem não a sei, pois não a tem, mas sei que toda a origem dela vem, mesmo de noite. Sei que não pode haver coisa tão bela, e que os céus e a terra bebem dela, mesmo de noite. Eu sei que nela o fundo não se pode achar, e que ninguém pode nela a val passar, mesmo de noite. Sua claridade nunca é obscurecida, e sei que toda a luz é dela nascida, mesmo de noite. Sei que tão caudalosas são as suas correntes, que céus e infernos regam e as gentes, mesmo de noite. A corrente que desta fonte vem é forte e poderosa, e sei o bem, mesmo de noite. A corrente que dessas duas procede, sei que nenhuma delas a precede, mesmo de noite. Aquela eterna fonte está escondida neste pão vivo para dar-nos vida, mesmo de noite. De lá está chamando as criaturas, que nela se saciam as escuras, mesmo de noite. Aquela viva fonte que desejo, neste pão de vida, já a vejo, mesmo de noite. Nós estamos vivendo um tempo em que, às vezes, a claridade não se faz. Temos incertezas do que virá, o que será do mundo, o que será da igreja, o que será de nós, quando essas coisas diminuírem, se é que irão terminar essas questões assustadoras da pandemia, que nos coloca nessa fragilidade de entender a vida, de entender por que essas coisas acontecem. Muitos questionam por que é que Deus permitiu. E, às vezes, nós queremos colocar as culpas em Deus das bobagens que a humanidade faz, das coisas que nós mesmos fazemos. A tradição espiritual da igreja, daqueles que nos precederam e que passaram por situações terríveis, também de peste, de fome, de violência, de morte, de guerra. As experiências dessas pessoas também servem para nos encher de esperança. A alusão à noite escura da alma, onde tudo parece difícil, nos relembra São João da Cruz que, apesar da fragilidade, apesar da dificuldade de entender que mesmo de noite, ainda assim é possível contemplar e sentir e reconhecer a presença de Deus. Mesmo na nossa fragilidade, mesmo nos nossos temores, mesmo nas nossas incertezas, Deus é conosco. Deus ilumina os nossos caminhos, aponta os caminhos a serem seguidos.
nós estamos nos reinventando até como igreja, atingindo as pessoas de uma outra forma, que talvez nós nem pensássemos algum tempo atrás. A necessidade fez com que usássemos e descobríssemos dons e talentos. É muito importante que nessa hora, nesse tempo, nós reconheçamos que em Deus está essa fonte que pode nos mostrar o caminho, que pode nos apresentar possibilidades novas. Também da mesma tradição de São João da Cruz, a comunidade de Tezê, que muitos de nós conhecemos, cantamos muitas músicas nas nossas igrejas, há uma versão musicada de uma oração de São João da Cruz que diz que de noite nós iremos em busca da fonte, para encontrar a fonte. E somente a nossa sede nos ilumina. Só a nossa sede mostra qual é o caminho. Somente o nosso desejo por Deus nos leva a esse encontro tão especial. Nós estamos vivendo esse tempo. Do desejo de estar juntos, não podemos. O desejo de estar na igreja, celebrando, não podemos. Mas temos o desejo de comunhão com Deus. E esse sim, nós podemos. Esse desejo pode se realizar no encontro com Deus, que vem sempre a nós, mesmo na noite escura da nossa alma. Que Deus nos ajude, que nos faça sentir essa presença preciosa, nesse tempo desafiador, nesse tempo que mexe conosco, mas que é o tempo em que nós podemos sentir essa presença preciosa de Deus na nossa vida, dando luz e sentido à nossa existência. Que Ele nos ajude. Amém. Amém. Nesse momento nós reservamos esse encontro de oração à luz dessa reflexão para nós olharmos para os nossos corações, para os nossos pensamentos e, tocados pela palavra que acabamos de ouvir, vamos apresentar diante do Senhor pedidos de oração, necessidades, aquilo que nos angustia, para que na simplicidade e na pequenez das nossas vidas nós possamos nos colocar diante do Pai e humildemente rogar a Ele que nos abençoe e que nos responda. Então, cada um agora está livre para apresentar de maneira bastante breve os seus pedidos, para que depois nós possamos interceder junto a Deus. Podemos liberar os microfones, né? Sim, não esqueçam de liberar os microfones. Santo Deus, oramos hoje por todas as comunidades, Senhor Deus, pela nossa diocese. Oramos pelo nosso reverendo Ivaldo, nosso irmão que está aí se recuperando, por Carlos José e sua família, por todas as pessoas, Senhor Deus, que estão sofrendo neste momento, adoentadas, as pessoas que estão privadas da convivência com seus entes queridos. Que o Senhor possa derramar conforto, a cura, a paz sobre cada uma dessas pessoas, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Queria pedir pela minha mãe, pela Dona Nazaré e por nós aqui. Hoje é 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Eu quero pedir por todas as crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de violência, que estão confinados muitas vezes com seus violentadores,
aqueles que têm violado as crianças e adolescentes. Que Deus possa ter misericórdia dessas crianças. Amém. Eu queria pedir pelo Carlos, que perdeu a esposa agora, final de semana agora que passou. Queria pedir também pela irmã da Kátia, que é uma amiga, eu não lembro o nome dela, que também está passando por um momento difícil de saúde, com câncer. E pela minha mãe, que está longe e sozinha. Eu quero pedir pelo meu cunhado, que está com Covid-19 já há alguns dias, vivendo nesse momento isolado, tentando se recuperar. Que Deus, em sua infinita misericórdia, coloque sua mão misericordiosa sobre ele e também sobre a sua família, que com certeza estão sendo afetados pelo vírus. Então, que a mão poderosa do Senhor, misericordioso, esteja sobre toda a sua família nesse momento. Amém. A pedido aqui da Andresa, também orando pelo Lar Cristão, Martírio de Oliveira, pela equipe que lá trabalha, pelas idosas. Também aproveitando para dar graças para a reverenda Josi estar se recuperando bem aí do contágio do Covid, e seu esposo também, o Fábio. Amém. Alguém mais tem algum pedido? Quero pedir que amanhã e outros dias, gostaria de pedir nesse dia e nos outros dias que sejam abençoados, que nestes dias da nossa boca só saiam palavras boas, que nossa mão só dirija pelo caminho reto de caridade e de amor, que nossas fraquezas neste momento crítico de pandemia só nos lembremos de fazer o bem, que a fé esteja presente por meio das nossas orações. Isso eu quero pedir no dia de hoje. Amém. Eu gostaria de lembrar as pessoas que estão trabalhando, os trabalhadores da saúde, os enfermeiros, os médicos, os faxineiros, os vigilantes, todas as pessoas que estão de noite trabalhando, mesmo de noite, estão dando o seu tempo, os seus dons para o cuidado dos enfermos, não só dos que sofrem com a Covid, mas todas as demais pessoas que estão hospitalizadas. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, dê esperança e coragem, e que nós coloquemos a vida dessas pessoas também, o seu serviço em nossas orações. Amém. Convidar então o reverendo Daniel para elevar a Deus uma palavra de oração breve também nesse momento, apresentando todos esses pedidos, e não vamos deixar de lembrar do nosso país de maneira em geral, no momento que precisamos tanto ter direção, unidade, seriedade e humanidade, nós estamos à deriva. Nós só não estamos realmente à deriva porque nós estamos com Deus. Portanto, vamos lembrar também da vida do nosso país nesse momento. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar e colocar todos esses pedidos nas mãos do Senhor, e na sequência retornamos a palavra ao bispo para que possa... vamos fazer aquele momento que o Senhor sugeriu de nos apresentar antes desse momento final. Vamos orar e depois vamos nos saudar todos, nos apresentar, nos conhecer antes de encerrarmos o nosso encontro. Oremos. Espírito do Senhor seja convosco. Seja também contigo. Senhor, estamos aqui como igreja, como irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de vida, de fé, depositando todos nossas alegrias,
as nossas tristezas, a nossa confiança e a nossa fé diante de Ti, do Teu altar, que é onde o Senhor recebe todas as nossos pedidos e sempre está pronto para ouvir, atender, escutar, como um pai e uma mãe que ama, que fica alegre com os que estão alegres, tristes com os que estão tristes. Então, estamos depositando tudo isso no Teu altar e aguardando com resiliência, fé e coragem todas as respostas, seja elas quais forem, seja elas a direção que for. Mas contigo sempre é a melhor direção. Então, assim nos colocamos, assim nos olhamos e encontramos o Senhor até no escuro da noite. E assim, através do Teu Espírito, e nele rogamos em Teu nome. Amém. 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 Então vamos nos saudar na paz de Cristo nesse momento. Eu sou o Rafael, da Paróquia da Santíssima Trindade, para quem não me conhece, a paz de Cristo. Vamos liberar os microfones e fazer um pouco de bagunça agora. Eu sou Inamar, da Paróquia São Paulo Apóstolo, a paz do Senhor. Sou Moroni, da Missão de São Pedro, Barra, Paróquia Bom Jesus. Paz de Cristo. Oi, eu sou Odete, de Vila Velha, Espírito Santo, Missão Bom Pastor. Paz de Cristo. Não, eu sou agora? Não, né? Estou na oração da injeção. É só abrir o microfone e falar e depois fechar o microfone. Não tem ordem. Faz isso, meu filho. O Eduardo disse, todos. Eu sou o Douglas, daqui da Serra, Missão Bom Pastor também, aqui do Espírito Santo. Olá, eu sou o Numa, sou africano, angolano, mas agora eu resido no Brasil. Estou casado com uma brasileira, fui frade franciscano, católico romano, agora sou da Igreja Anglicana do Meia, do reverendo Antônio Terto. Feliz por fazer parte dessa família. Bom, então deixa eu me apresentar, já que o Numa puxou aí a nossa carroça. Eu sou o reverendo Terto, da Paróquia da Santíssima Trindade e da Paróquia Cristo Rei, na Cidade de Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor para todas e todos. Está faltando gente, vamos lá. Eu sou o Robert, de Nova Lima, pároco aqui desta paróquia, São João del Rei. E eu sou Isabel, a esposa de Robert. Então, a paz de Cristo a todos e todas. Ah, lá. Eu sou Radé, de Belo Horizonte, da Capela de Santo Agostinho de Cantuária. Sou ministro anglicano desde os 5 anos de idade. Só 60 anos. Amém. Eu sou o Alexandre, da Missão do Calvário, em Nova Friburgo, e trabalho também no projeto Espaço Comunitário de Educação Cristã em Magé, com crianças. A paz do Senhor para todos. A paz de Cristo, Luiz, aqui do Rio, e também da Missão do Bom Pastor, da Paróquia São Lucas. Deus abençoe vocês. Eu sou o reverendo Darcimar, da ministra encarregada da Missão Santo Agostinho de Cantuária, em Belo Horizonte. Paz e bem a todos. Sou o reverendo Daniel, não sei quem me conhece,
da Paróquia de Todos os Santos, aqui de Niterói, junto com a minha esposa, Gabriele. A paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Sou Sueli Catarina, da Paróquia do Meia. A paz de Cristo para todos. Amém. Eu sou Abimael, aqui do Redentor. A paz do Senhor para todos. Eu vou apresentar o meu pai, o Evaristo. Talvez ele esteja com vergonha. Ele é da Igreja Luterana. Pode falar, é melhor. Tem que tirar o microfone. Fala, irmão Evaristo. Não sei como é que foi. Já pode falar, já está liberado. Então, tá bom, é muito prazer estar participando junto com vocês aí desse culto maravilhoso e que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para todos nesse Amém. momento tão difícil, mas que com Jesus a gente vence. Amém. Tá faltando gente. Quem está faltando? Eu. Não vai. Eu quem? Não é. Pode falar. Quem vai falar? Não sei. Apareceu outra pessoa aqui. É você, Sou eu? vai. Isso. Ah, tá. Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou a Andresa, da Missão São Pedro, aqui do Rio, e trabalho no Lar Cristão. Essa é a minha mãe, a Letícia. Quem era o outro que estava na fila? Sou eu. Eu sou Antão, de Belo Horizonte, da Missão Santa Cruz, do Reverendo Júlio Ambrosio. A paz. A paz. Tem mais gente aparecendo aí. Tem o reverendo, que está caladinho. Eu sou o reverendo Bernardino, da Missão São Pedro Apóstolo aqui em Belo Horizonte. A paz. Vou pegar carona aí com o Bernardino. Sou Alex. Você fechou o microfone, Alex. Desculpa. Isso. Alex, Belo Horizonte. Até março eu fazia estágio na Missão Santo Agostinho. Depois de março eu deveria estar fazendo estágio na Missão São Pedro, lá do Barreiro. Paz e bem para todos. Paz e bem. Quem falta? Foi todo mundo? Acho que foi, né? Amém. Estão me ouvindo? Então, eu vou passar a palavra ao bispo para que a gente possa encerrar o nosso encontro. Nós vamos nos despedir com a bênção e, na sequência, nós vamos ter um último cântico, que é aquele também muito conhecido, porque ele vive e posso crer no amanhã. Foi a tônica da nossa noite, né? Apesar da noite, cremos no amanhã, porque o nosso Redentor vive. E isso não é uma crençazinha qualquer. É a rocha na qual nós estamos firmados, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Eu queria terminar, antes da bênção, com uma pequena oração antiga da igreja. Os mais velhinhos vão lembrar, né? Acho que você e eu, Radé, mas tudo bem. Uma oração antiga que caminha com a gente na nossa formação da igreja de muito tempo. Oremos. Ó Senhor, alenta-nos durante o dia desta vida turbulenta, até que se alonguem as sombras e a tarde venha, o rumor do mundo emudeça, a febre da vida se acalme e o nosso trabalho esteja feito. Concede-nos então, em tua misericórdia, um seguro abrigo e um santo repouso, e finalmente a paz, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E que a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre nós nesta noite e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém. Vamos louvar então para nos despedirmos desse encontro.
Ser um filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morreu o meu pecado, fazer surgir e vivo vai estar. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, ou não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem dúvida. Terei que olhar, irei a glória ao meu Jesus que vivo está. Que ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, ou não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Posso crer no amanhã, porque ele ou não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Amém. Muito bom a gente estar junto, né? A gente agradece a presença de todo mundo, a esse convite que a Comissão de Liturgia fez. A gente espera poder repetir essa experiência outras vezes, para a graça do nosso Deus e para a nutrição espiritual do corpo de Cristo, que é a Igreja.